Então, começou. Eita. Boa noite, pessoal. Então, voltando, primeira reunião do CAC do ano, sim, voltamos das férias, com um tema bastante polêmico. Só relembrando, a gente está fazendo um ciclo de formações sobre matriz energética, né? Então, hoje a gente já fez várias outras matrizes energéticas, hoje vamos falar da energia nuclear, e na próxima, daqui 2 semanas, a gente vai falar sobre a questão do comércio de carbono, tá? Então, hoje, assim, eu fiquei responsável por fazer uma fala inicial, não sei se tem alguém aqui que não conhece o CAC, não sabe como funciona, mas normalmente a gente faz essa fala inicial para dar uma dinamicidade, assim, e a ideia é fazer um debate, não é exatamente uma formação, né, a gente é mais com essa ideia de grupo de estudos, tá? Então, depois cada um fala assim, discordei de tal parte, gostei de tal parte, fiquei em dúvida de tal parte, tá bom? E essa questão da energia nuclear, primeiramente eu achei um pouco complicado, eu achei menos artigos, menos materiais do que eu esperava. Procurei mais materiais, assim, da esquerda marxista, né, que a gente tem uma base marxista, e também procurei materiais de uma perspectiva anticolonial, e realmente, talvez tenha sido uma falha, assim, de ter procurado errado, não sei, mas eu realmente, um tema que gera tanta polêmica, eu achei que teria mais material de estudo, né? Mas, enfim, então, primeiro, como que eu fiz essa divisão? Primeiro, falar um pouco da parte técnica, como que é produzida, assim, o básico, né? De como que é produzida energia nuclear. Depois falar um pouco dos potenciais, né, porque que tem essa questão da energia nuclear com tanta ênfase. Depois falar um pouco dos impactos, né, que o principal impacto que a gente fala impacto negativo, no caso, seria a produção de lixo radioativo, mas nos artigos que eu estava lendo, encontrei que existem outros impactos além desse. Depois vou falar um pouco sobre a questão da energia nuclear no Brasil, né, e vou terminar falando algumas palavras do Xamã Vico Penal, que é uma importante liderança indígena, falando sobre a questão da mineração, que está muito envolvida na extração de urânio, tá? Então, primeiramente, a energia nuclear é uma energia que é liberada durante uma reação nuclear. Então, infelizmente, não tem imagens aqui para mostrar, mas basicamente a gente tem alguns elementos químicos que eles têm a capacidade de, quando faz uma reação ou de fissão, que é a separação do elemento em dois, ou de fusão, que é juntar 2 elementos e formar um, nesse processo, eles vão emitir energia, e a energia vai ser usada para aquecimento, né, vai ser usada para gerar energia elétrica, que é uma energia útil. Então, durante esse processo, é emitida energia e é emitida radiação, né? E aí, como eu falei, pode ser tanto a fissão ou a fusão nuclear. E esse calor que é liberado nesse processo, ele vai aquecer, normalmente existem outras formas, mas a principal forma de obter essa energia é você aquecer uma tubulação de água, e quando essa água vai virar vapor por esse aquecimento, esse vapor vai acionar uma turbina que vai gerar que está acoplada a um gerador elétrico, tá? Então, essa energia, quando ela é transformada em eletricidade, que a gente fala que é uma fonte de energia secundária, a eletricidade ela é uma energia que a gente pode ser usada para os nossos processos, tá? E aí, quais são as etapas? A primeira etapa é a extração do mineral, e eu vou falar um pouquinho mais específico sobre a questão da mineração, mais para frente, e aí eu recomendo quem puder assistir uma reunião que a gente teve falando sobre a questão da mineração, que a gente teve presença de militantes do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, e do MAN, tá? Mas para frente eu vou falar especificamente, mas então, como que começa? Começa com a mineração principalmente do urânio, né, que é o principal elemento radioativo. Depois esse urânio vai ser beneficiado
Então, ele vai ser concentrado e vai formar um sal que a gente chama de yellow cake, que é uma pasta amarela, né? Em inglês seria meio que bolo amarela, uma espécie de uma pastinha amarela. Aí essa pastinha, ela vai ser dissolvida, ela vai ser purificada para a gente ter só urânio puro, e durante esse processo de enriquecimento vão ser usados alguns elementos corrosivos e tóxicos, como o hafnio e o flúor. Aí essa yellow cake vai ser convertida no estado gasoso, num fluoreto de urânio, e depois vai ser enriquecido de novo. Então, existe todo um processo, que é você purificar, quer dizer, separar tudo que, misturado com aquele minério, tudo que não é exatamente urânio, né? Então, separa e fica só o urânio, tá? E também nesse processo vai ter também o beneficiamento, né? Que você tentar aumentar a concentração de urânio, porque, como eu vou falar mais para frente, a mineração, existe muito pouca porcentagem de urânio que é tirada durante um processo de mineração. Então, precisa dessa etapa da concentração. Aí vai passar por vários processos e no final você vai ter algumas pastilhas em forma de cilindro. Essas pastilhas a gente vai chamar de combustível, que são pastilhas de urânio puro, que é o que vai dentro do reator. Tá? Aí eu procurei alguns dados também, os dados não são tão certos, eles divergem algumas coisas, mas um dado, por exemplo, da Wikipédia, que é uma fonte confiável, ele fala que com um elemento combustível, ou seja, uma barra de pastilha, você consegue fornecer energia para 42 mil residências, né? Então, isso é um dos principais atrativos da energia nuclear, porque ela tem o que a gente vai chamar de alta densidade energética, né? Esse conceito a gente já falou um pouco naquela reunião sobre petróleo, né? Quando a gente foi falar sobre o petróleo. Basicamente, o que é a densidade energética? É a capacidade de alguma fonte de energia, quanto de energia você consegue tirar daquele elemento. Então, por exemplo, a 10 gramas de pastilha de urânio enriquecido, então depois do beneficiamento, depois do enriquecimento, da concentração, 10 gramas de pastilha de urânio, elas fornecem energia equivalente a aproximadamente 700 quilos de óleo e 1.200, e também aproximadamente 1.200 quilos de carvão, tá? Então, isso significa que com um pouquinho de urânio a gente consegue produzir muita energia. Esse é o principal atrativo dele. E também o fator de eficiência da energia nuclear, ele vai chegar a 90%. Enquanto na energia solar e eólica, isso vai variar entre 29% e 45%. Tá? Esses dados eu peguei daqueles artigos que eu mandei no grupo do WhatsApp, mas a gente pode colocar depois quando for jogar a gravação no YouTube, a gente pode colocar também para todo mundo poder ver, tá? Então, a energia nuclear, ela vai ter essa capacidade de produzir grandes quilowatts de hora de potência, e ela vai ser superior em relação a outras fontes, como a solar, a eólica e a hidrelétrica, na questão do uso de terra, materiais e resíduos. Essa questão dos resíduos é um pouco mais polêmica, tá? Por que na questão do uso de terra, né? Porque a solar e a eólica, elas precisam de grandes extensões, né? A gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas elas acabam ocupando uma área muito grande para conseguir abastecer bastante energia, de certa forma. E a hidrelétrica, ela tem o problema do alagamento. Então, ela acaba alagando uma grande área e tal. Então, esse vai ser o maior benefício, a densidade elétrica. A densidade energética, desculpa. Aí eu peguei um dado da World Nuclear Association, Associação Mundial Nuclear, que ele vai calcular que as emissões de energia nuclear em um ciclo de vida, ou seja, o ciclo de vida que demora para a pastilha de urânio deixar de produzir energia, vai ser de 29 toneladas de gás carbônico por gigawatt-hora, enquanto da energia solar seria de 85 toneladas, e a biomassa emitiria 45 toneladas de gás carbônico por gigawatt-hora. Ou seja, então essa World Nuclear Association, ela vai falar que, em comparação às outras energias, com exceção da eólica,
a energia nuclear ela vai produzir menos gases de efeito estufa por gigawatt-hora de energia produzida, tá? Só que, novamente, esses dados são conflitantes, cada lugar que você vê vai falar um dado diferente. E atualmente, muitos ambientalistas de renome vão fazer, eles vão advocar a favor da energia nuclear por causa dessa questão do aquecimento global. Por exemplo, como os cientistas James Hansen e o James Lovelock, que são cientistas muito considerados na área ambiental, que a gente também até estuda aqui, eles falam, o James Hansen mesmo, ele vai falar que a gente tem que procurar produzir uma energia nuclear segura, e vai falar que o maior problema da humanidade no momento é a crise climática, né? Então, por isso, a gente deve investir em energia nuclear. Só que vai ter muitos outros ambientalistas que vão falar contra a energia nuclear. E daí eu vou trazer algumas frases, por exemplo, que acabam se repetindo. Por exemplo, muitos cientistas vão falar que a energia nuclear ela é melhor porque ela não gera gases de efeito estufa. Só que, por que essa afirmação ela acaba sendo falsa? Porque a energia ela não produz gases de efeito estufa apenas no processo do reator. Mas quando a gente está fazendo análise de toda a produção energética, a gente tem que pegar todo o processo, desde a extração do material base até a distribuição final ao consumidor. E aí, todas essas outras fases do combustível nuclear, que são a mineração, a moagem do minério, o enriquecimento, a construção dos reatores, e aí entra uma questão muito forte, os reatores, todos esses equipamentos que, por causa da questão da segurança, da radiação, esses equipamentos têm uma espessura muito grande de concreto, então o reator nuclear, ele vai ter ele vai ter um gasto muito grande de concreto, e o concreto, ele é emitido muito gás carbônico, muito gás de efeito estufa no seu processo, né? Então, todos esses, o próprio, esqueci como é que chama, mas o barril, isso. O próprio barril onde a gente coloca os resíduos da energia nuclear para conseguir colocar ela num lugar seguro, né, enterrado em algum lugar, esse barril também ele vai envolver materiais, o processo dele vai ser consumida energia, vai ser um processo que vai gerar gás de efeito estufa, né? Então não é verdade essa afirmação de que a energia nuclear não gera gás de efeito estufa, porque a gente tem que olhar para o processo como um todo. E aí, a questão que a gente tem que se perguntar não é se ela gera, então a questão que a gente tem que se perguntar é essa: quanto de gás de efeito estufa é liberado em todo o processo nuclear? E é nesse ponto que os dados ficam um pouco problemáticos, tá? Porque, por exemplo, na Wikipédia, ela fala que na construção de recipientes próprios, né, os lugares onde vai ser todo o ferramental e tal, todos os insumos, todo o processo de refinamento, a energia nuclear ela vai acabar produzindo de 3 até 6 vezes mais gás de efeito estufa do que as energias hidrelétrica e eólica. E segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental do clima, né? Segundo esse relatório do IPCC de 2014, ele vai falar que a quantidade de gás carbônico liberada no processo da energia nuclear vai variar de 3,7 até 110 gramas por quilowatt-hora. Então, assim, percebam que é uma variação muito grande, né? Você vai ter estudos que vão falar de 3,7, vão ter estudos que vão falar de 110 gramas emitidas por cada quilowatt-hora, né? E só que desses estudos, muitos poucos, eles vão avaliar desde a extração até o depósito de energia nuclear. A maioria avalia só o processo do reator mesmo. E além disso, esses estudos também são poucos, né? Então, a essa parte, quando eu li, eu fiquei um pouco preocupada, porque
quando a gente está nesse meio da esquerda, nesse meio marxista, a gente vê muitas respostas fechadas, né, das pessoas ou falando a favor da energia nuclear, tem que usar de qualquer jeito, ou falando contra a energia nuclear, não pode usar de nenhum jeito. Mas aí fica uma pergunta que eu deixo para vocês, se tem tão poucos estudos, isso no IPCC, que é uma fonte muito confiável, uma fonte muito importante para a gente, se tem tão poucos estudos raramente esses estudos vão avaliar todo o processo, desde a extração até os depósitos, como que a gente já pode bater o martelo sobre a energia nuclear? E essa parte, assim, realmente me deixou assustada, porque eu acho que faltam estudos mesmo e a gente deveria investir nisso. E aí, nessa questão, eu vou falar um pouco também sobre alguns impactos da energia nuclear que a gente acaba não conhecendo, porque a gente imagina que o maior impacto são os dejetos. E realmente os dejetos radioativos são o maior impacto, né? Por causa do tempo que leva para a radiação, ela gera problemas à saúde, gera problemas ao ecossistema, né? A gente conhece a história do desastre em Chernobyl, na Ucrânia. Então, essa radiação, ela fica por muito tempo naquela área e aquela área acaba ficando morta, né? Quem fica naquela área pode ter problemas de mutação e vários outros problemas. Então, e assim, e com o aumento de construção de usinas de energia nuclear, esse problema os problemas de radiação por causa de acidentes, que vão acabar acontecendo por questão estatística, a gente não pode se basear em pessimismo ou otimismo. Se estatisticamente existe uma chance de acontecer um acidente, quando você aumenta a construção de usinas de energia nuclear, vai aumentar o número de acidentes. E um acidente com energia nuclear, ele é extremamente desastroso, né, por causa dessa radioatividade. E os elementos que são usados, né, o urânio principalmente, o que acontece é que um elemento radioativo, ele vai emitindo radiação à medida que ele vai existindo, e ele perde uma parte da massa por causa disso. A gente tem um conceito na química que chama tempo de meia-vida. O que é isso? É o tempo que leva para aquele elemento reduzir metade da quantidade dele. Então, por exemplo, se eu tiver uma pastilha de urânio, e se eu falar que o tempo de meia-vida dela é de 20 anos, quer dizer que em 20 anos vai reduzir a metade. Então, se eu tiver 1 quilo de urânio agora, daqui a 20 anos eu vou ter 500 gramas de urânio. Daqui a 40 anos eu vou ter 250 gramas. Então, vai caindo pela metade. Isso que a gente chama de tempo de meia-vida. E por que isso é importante? Porque enquanto aquele elemento, que à medida que ele vai emitindo radiação, ele perde peso também, enquanto esse elemento ainda existe, ele está emitindo radiação que é cancerígena, que gera vários problemas, né? E também existem alguns tipos de dejetos que, quando eles vão emitindo radioatividade, eles se transformam em outros elementos químicos que têm um tempo de meia-vida maior. Então, às vezes, o dejeto, quando ele emite radioatividade, né, ele está mudando ou aulinhas de química, tá? Ele emite radioatividade, ele está se transformando em outro elemento químico, subproduto. Esse subproduto, se ele tiver tempo de meia-vida maior, vai demorar mais tempo do que o anterior para terminar de emitir radioatividade. Então, o que pode acontecer é que essa radioatividade pode aumentar inicialmente por milhares de anos antes dela começar a cair, tá? Então, a gente vai ter cientistas como Neil Schneider, que escreveu esse relatório do status da indústria nuclear mundial, que ele fala que a gente tem que considerar também a questão do tempo, né? Questão dos custos e do tempo. Ele vai falar que a energia nuclear ela é 4 vezes mais cara que a solar e a sua construção demora 5 vezes mais. Aí a gente retoma aquela perspectiva sobre a questão da crise climática, né? A questão da crise por causa dos gases de efeito estufa. Então, se a gente tem um problema emergencial
urgente de diminuir a quantidade de gás de efeito estufa, a gente tem que considerar que os reatores de energia nuclear, principalmente com nível de segurança que precisam ser construídos, eles vão levar muito tempo para ser construído. Ele demora até 5 vezes mais do que a construção de uma usina de energia solar, né? Então, nesse tempo que vai demorar para ser construído, ele não vai estar fazendo aquele possível benefício de diminuir a emissão de gás de efeito estufa, né? E aí esse cientista ele também vai falar que a energia nuclear ela não estará apta a dar uma contribuição significativa nos próximos 10 anos, né? Então, isso são coisas a se considerar. Não quer dizer que a gente não possa usar energia nuclear, mas que a gente tem que considerar isso tudo. Ele também vai falar que as energias renováveis, no caso a solar e a eólica, podem fornecer energia mais rapidamente e com custos mais baixos. Tá? Aí outra coisa que eu encontrei nessa questão das pesquisas foi a susceptibilidade ao clima, as variações do clima. Porque um grande problema das energias solar e eólica é que elas são suscetíveis às alterações climáticas. Então, a eólica ela vai continuar acumulando energia, gerando energia, enquanto tiver muitos ventos, e a solar enquanto tiver o tempo não nublado, né? Mas, e aí alguns lugares argumentam que a energia nuclear não tem esse problema. Só que, na verdade, eu encontrei um artigo falando que quando a gente está em verões em verões quentes, que é o que a gente está tendo agora e vai continuar tendo por mais alguns anos por causa da crise climática atual, muitas usinas nucleares acabam sendo desligadas ou retiradas completamente da rede energética. Por quê? Porque o resfriamento dos reatores, ele não consegue ser garantido por causa do baixo nível dos rios, tá? Então, todo o processo de energia nuclear ele vai depender dos rios e da água, tanto para o resfriamento. Então, você tem tubulações em volta tipo um tubo de concreto onde está acontecendo as reações. Você vai ter uma tubulação em volta dela, passando água para fazer o resfriamento. E também tem a questão do descarte de água, porque em todo esse processo, como é gerado muito aquecimento, né, para gerar você aquece a água a partir do calor da reação, e esse vapor de água que vai realmente acionar uma turbina para gerar energia elétrica, né, então, você vai ter grandes quantidades de água quente sendo produzidas como dejetos, e essa água quente, ela vai ser despejada ou em rios, né, em rios adjacentes à planta de energia nuclear, ou no oceano. E aí essa água quente ela acaba prejudicando a vida aquática, então ela vai causar desequilíbrios térmicos dentro daquele ambiente aquático. Além disso, outra coisa que eu acho preocupante é um conceito que a gente vai chamar de otimismo tecnológico, que é achar que essa percepção de que aprimorando a tecnologia, isso pode superar os pontos negativos. Isso não quer dizer que a gente não deva investir em desenvolvimento, em pesquisa e tecnologia. Não é isso. Mas a gente tem que tomar um cuidado com essa crença de que, aumentando a complexidade tecnológica, todos os problemas ambientais vão ser superados. Porque essa crença, ela também vai vir da ideologia liberal que a gente chama de ecomodernismo. E, infelizmente, essa ideologia, né, essa crença do otimismo tecnológico, ela vai acabar adentrando o meio da esquerda por causa dessa falta de análise crítica, né? Então, assim, sim, a gente tem que estar sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, mas a gente não pode colocar essas tecnologias como a solução para problemas que temos atualmente, tá? E então acaba que a gente fica num paradigma que parece que não tem solução, né?
parece que todas as reuniões, quando a gente vai falar em cada reunião a gente está falando de uma matriz energética, né? Então parece que toda reunião a gente coloca os pontos positivos e negativos e a gente acaba não chegando. Ah, mas então não tem o que resolver. Mas aí tem um texto do ecossocialista Michel Louvi, né? Em que ele vai falar sobre um acidente muito recente que foi em Fukushima, um acidente nuclear, em 2011, né? E ele vai dizer que essa questão da insegurança, isso é inerente à energia nuclear, né? Tanto que quanto mais se aprimora em tecnologia, mais se aprimora em medidas de segurança dentro das plantas de energia nuclear. E ele usa uma frase que eu achei muito interessante sobre essa questão desse suposto paradigma, né? Será que a gente usa, será que a gente não usa? Então ele falou assim: o primeiro passo na batalha socioecológica para uma transição energética é a recusa desse falso dilema, dessa escolha impossível entre uma bela morte radioativa ou uma lenta asfixia por aquecimento global. Um outro mundo é possível, tá? Então, isso é bem interessante, né? Então, eu acho que a gente pode, e aqui eu já estou dando uma opinião pessoal, assim, não é a opinião do K, que é uma opinião pessoal minha, que eu acho que não é uma questão da gente falar, vamos usar só energia nuclear ou não vamos usar de jeito nenhum energia nuclear, mas a gente avaliar, percebendo toda essa complexidade, assim, avaliar realmente estrategicamente, levar outras questões em consideração. Por exemplo, todos os dados que a gente pega sobre necessidade de produção energética, eles são levando em conta um mundo capitalista que se baseia necessariamente na produção de bens, na produção de bens descartáveis, que se baseia necessariamente na exploração. Então, muito da energia, eu não sei quanto, mas muito da energia que a gente usa, que a gente acaba gastando, ela é desperdiçada propositalmente por causa da necessidade de gerar lucro no sistema capitalista. Então, talvez, quando a gente estiver num outro modelo, no modelo de economia socialista, a gente vai perceber que essa necessidade, essa demanda de energia, ela vai caindo, porque a gente não vai estar gastando energia à toa, né? Só que, assim, infelizmente é tudo tão complexo, envolve tantos fatores que a gente não tem dados, assim, exatamente, quanto que vai cair de demanda energética. Mas o que a gente que é do meio socialista que já sabe é que vai cair. Então pensando que a nossa demanda energética, como ela vai estar servindo à humanidade, a toda a classe trabalhadora em si, e não as necessidades de lucro parasitárias do capitalismo, então a demanda energética caindo, a gente pode pensar com mais propriedade em energias renováveis que não gerem tanto impacto. Mas isso é uma opinião minha, assim, sabe? E, bom, eu vou falar um pouco também sobre a questão da inserção da energia nuclear no Brasil, tá? Por quê? Porque o Brasil, ele é o sexto país com maior reserva de urânio no mundo, então isso é muito importante, e ele é um dos poucos países que domina completamente o ciclo que vai desde a extração, processamento e enriquecimento, né? Então, por causa dessa... Nossa, gente, tá muito quente aqui. Calma. Então, por causa desses potenciais brasileiros, a gente teve teve o início de um programa nuclear na época da ditadura militar. Só que eu não sei exatamente por quê, mas esse programa nuclear brasileiro, ele começa durante a ditadura militar, mas nos governos democráticos, né, ele acaba sendo esquecido. Então, o governo de Sarney, Collor, ele é esquecido. E ele é retomado durante o governo do Lula, o primeiro governo do Lula, quando foi nomeado o almirante Otton para presidir a empresa eletronuclear, né? E esse almirante Otton, ele
Ele era considerado uma pessoa assim muito inteligente, muito estudioso da energia nuclear. E aí, com isso, são retomadas as construções do projeto de Angra 3 e também começou um projeto de construir um submarino nuclear brasileiro, tá? E todas essas construções, todo esse projeto, ele acaba sendo interrompido durante as operações da Operação Lava Jato em 2015, por causa dos escândalos de corrupção no governo do PT e tal. Então, eu acho que o Almirante Otton até foi preso na época. E então foi isso. Esse projeto nuclear ele acabou sendo interrompido. Mas em julho do ano passado, em julho de 2021, o Bolsonaro ele vai retomar a discussão do projeto de Angra 3. E só que existem alguns problemas dentro disso. O projeto, quando ele foi quando foi projetado nos anos 70, durante a ditadura, o projeto dessa usina seria idêntico ao de algumas usinas alemãs. Então, a proposta era ser feita uma parceria entre o Brasil e a Alemanha para a construção de Angra 3. Só que as usinas alemãs que foram construídas dentro desses requisitos, elas hoje estão desativadas. Então, estão desativadas por motivos de segurança. São consideradas inseguras, o projeto está considerado obsoleto. Só que o projeto brasileiro, que é idêntico ao dessas usinas alemãs, ele não passou por quase nenhuma modificação. Então, pode ser que a gente não consiga realmente fazer essa parceria com a Alemanha, porque o projeto está obsoleto na visão do governo alemão, né? Mas tudo isso está em discussão até agora. Então, dentro desse projeto, desde que começou, né, as obras, até agora a gente tem 65% das obras finalizadas, custando 7,8 bilhões de reais, e se estima que para completar o projeto de Angra 3 vão ser necessários mais 15 bilhões de reais. E também se estima que serão atendidos com energia cerca de 4 milhões de brasileiros, tá? E a gente tem essa defesa pelo almirante Bento Albuquerque, que é o atual ministro de Minas e Energia, que ele vai defender a construção de usinas nucleares para ser uma alternativa às hidroelétricas, que a gente depende muito de hidroelétricas aqui no Brasil, no caso de minimizar por causa das crises hídricas que a gente vem passando. Isso, é 4,5 milhões de brasileiros. Então, se estima que vão atender 4,5 milhões de brasileiros. E nesse artigo que eu mandei para vocês, que fala sobre esse projeto de Angra 3, né, também é falado sobre a falta de transparência, o que é uma grande novidade no governo do nosso Bolsonaro, né? Mas não. Então, também é falado sobre a jornalista Tânia Malheiros, que escreveu livros sobre a questão da energia, sobre a questão energética brasileira, né? E ela fala sobre a dificuldade de ter acesso a informações e que essa dificuldade foi agravada no governo Bolsonaro. Então, por exemplo, o Angra 2 foi desligado por causa de problemas de ferrugem nos tubos de varetas de urânio. Foram pedidas explicações e nada foi divulgado, nada foi explicado. E aí ela vai, como ela faz esse estudo, né, sobre a questão da energia nuclear, ela vai falar que o histórico das usinas está marcado por má gestão e também por denúncias de corrupção. Então, é muito problemático essa questão da falta de transparência sobre os gastos, sobre os problemas, né? E nesse artigo ele também vai falar que a dívida da eletronuclear na construção da usina já chegou a 6,6 bilhões de reais com a Caixa e com o BNDES. Então, não sei mais atualizações, se desde de julho tem mais algum avanço sobre isso, mas até o momento que a gente tem sobre a questão nuclear brasileira é essa, né? Então, um governo
um governo fascista que tem problemas com informações e muitos gastos e uma possibilidade do projeto ser considerado obsoleto e não conseguir esse apoio da Alemanha, essa parceria com a Alemanha. Enfim, então, especificamente sobre a energia nuclear era isso, e como eu falei que o primeiro processo é a mineração, e a mineração é um problema muito grande aqui no nosso país, então eu queria falar um pouco sobre a questão da mineração, mas na visão do xamã e liderança indígena Davi Copenaua. E tem uma entrevista em que é perguntado para ele qual que é a posição sobre a questão da mineração, né? Inclusive a jornalista fala usa a palavra radiação e ele fala que nunca ouviu essa palavra, mas ele fala que é um conhecimento transmitido pelos pajés que o que está debaixo da terra não se deve mexer. Então, na verdade, eu vou ler um trecho aqui para vocês da entrevista dele. Ele fala assim: então, a mineração vai tirar a força da terra. Esse minério que está embaixo da terra, urânio, ouro, diamante e outras pedras preciosas, eles são aliados da terra, com água, protegidos. Se a mineração entrar na terra, lá embaixo, fazendo buraco, a terra vai ficar doente. A terra fica fraca e vai começar a cair. Demolição, morrer muita gente. É assim que eu conheço, é assim que eu aprendi com o estudo do pajé tradicional. Não pode mesmo. Porque esse minério fica guardado, respeitado. Não mexe, não mexer mesmo, porque ali é sagrado. Sagrado para salvar vidas, a vida deste planeta. É assim que eu aprendi com meu chefe liderança da aldeia, porque chefe que a gente fala é como um pajé grande. Ele conhece o estudo debaixo da terra, o encontro da chuva, das águas e da terra. Então ali onde o urânio fica é o olho central, central da água que a gente toma banho, que a gente usa tudo na casa. Os Yanomami, o Sanumá, Tecuana, Chamatari do Brasil são contra a mineração na terra Yanomami. Nós, indígenas, tradicionalmente, que mora na Terra Sagrada, nós não queremos que aconteça a entrada da mineração no coração da terra. Mas outras lideranças que vivem na cidade, que gostam de receber dinheiro, que gostam de usar dinheiro, lideranças de fora que também participam com o político, eles querem a mineração. E só um dado que eu esqueci de falar, a porcentagem de urânio na extração de minérios é menos de 1%, ela é muito baixa. Então, durante a mineração tem todo esse problema que para extrair um pouquinho de urânio, você acaba extraindo outros minérios, e o que vai ser feito do descarte desses minérios, né? Então, imagina todo um cavar buraco na terra mesmo para conseguir uma porcentagem muito pequena de urânio. Tanto que por isso que ele precisa passar por processo de beneficiamento, de enriquecimento, todos esses processos, tá? Então, e aí o Davi Copenau, ele vai falar muito sobre essa questão da sobre essa questão de que o que está embaixo da terra não se mexe porque traz doença para a saúde humana, traz doença para a terra, né? Então, são doenças que estão guardadas embaixo da terra, então não se deve mexer nisso. E dentro e os Yanomamis, eles passam historicamente por um processo de praticamente uma guerra, assim, praticamente um extermínio mesmo, por causa da questão da mineração e por causa da questão dos madeireiros, né? Então, dentro desse assunto, eu não sei se foge muito, mas eu queria passar um vídeo curtinho que chama O Recado do Xamã, que fala sobre essa questão dos desastres ambientais.
Eu acho que eu vou mandar para a Gi, porque não estou conseguindo por aqui, para ver se dá para apresentar. Vamos ver aqui. Mandei aqui já, e é só esse vídeo, daí a gente pode debater, vou dar uma lida nos comentários aqui, mas era isso, gente. Desculpa alguma falha, se faltou alguma coisa, mas a gente pode debater agora. Onde que você mandou? Acho que eu mandei no grupo, na real. Nossa, eu não tô achando. Acho que não chegou ainda pra mim. Ah, agora foi. Calma, você vai mandar esse link aqui no chat, é isso? Eu não entendi. Você Não, vai só. eu mandei pra Gi, se conseguir passar, porque aqui pelo meu celular acho que eu não vou conseguir passar. Eu vou É do... apresentar aqui. Uhum. Fala se dá pra ouvir. Parabéns, Lívia, primeiramente. Nossa, mó climão, né? Do nada fechou. É o vídeo pesado? Lívia, você tá viva? Quê? Não tô falando que você é doidinho. Oi, eu tô. Nossa, meu irmão tá causando aqui, mano. Bom que ele vai aprendendo. Gabriel.
Se for Lívia, não sei se você percebeu, né, tipo assim, você mandou 3 links, né, de referência. E em um desses links tinha um vídeo mó da hora, de uns 13 minutos, que eu acabei vendo esse vídeo. Fala um monte de coisa interessante também, tipo, fala sobre essa questão da diplomacia, né, Brasil-Alemanha na produção nuclear e tudo mais. E daí tava falando que, tipo, a Angela Merkel, é assim, Angela Merkel, né, ela, tipo assim, depois de Fukushima, fala isso também, que ela mudou, né, a visão dela sobre energia nuclear e viu os potenciais perigos que ela poderia causar. Daí começou a desativar, né, as usinas da Alemanha. E eles desativaram todas, só falta uma usina, tá falando, que ela vai ser desativada até 2023. Ou seja, a Alemanha, ela, tipo assim, desativou todas as usinas nucleares dela e isso favoreceu com que eles começassem também a ir atrás de outras fontes renováveis, né? Então, isso é uma coisa massa que fala no vídeo, mas tem uma outra coisa que eu achei muito doido, fala que na Finlândia, que é... Calma aí, doido, já falo. Outra coisa que eu achei interessante, poderia ser uma possível... Calma, é sério, Pedro, eu já converso com você. Que fala, tipo assim, claro, não resolveria o problema, porque a questão central que a gente conversa em todos os espaços não é necessariamente o que a gente produz, mas é como a gente produz, né? O modo capitalista que a gente está inserido e que, tipo assim, né? Que não é só resolver uma questão técnica que vai resolver todos os problemas, mas já é um começo. Daí fala que a Finlândia, mano, eles estão com um projeto que não saiu do papel ainda, mas vai ser o primeiro país no mundo a construir uma usina nuclear debaixo da terra. Eu falei, pô, faz mais sentido, tudo bem. Sim, impacto sempre vai ter, né? Mas assim, ficar 450 metros debaixo do solo, assim. Ele tava mostrando, eu vou mandar esse vídeo aqui, vou tentar achar esse vídeo, que tá dentro de um dos links que você acabou mandando, assim, sobre energia nuclear. Então, tipo assim, seria uma possível possibilidade, claro que não tem estudo de impacto ainda, porque é um projeto recente, mas que seria uma possibilidade. A Finlândia seria o primeiro país do mundo a tentar esse tipo de projeto, tipo, fazer, né, no subsolo, assim. E uma última coisa que eu lembro, assim, isso foi coincidência que eu pesquisei ano passado, tá? Tipo assim, a maior reserva que o Brasil tem aqui é no Ceará, né? Chama, qual que é o nome do município, gente? Puta, é um nome muito estranho. Agora eu não vou lembrar o nome do município. Ah, Caetité, alguma coisa assim. E daí o Bolsonaro, né, ele tá querendo começar logo a exploração dessa reserva, que é a maior que tem no Brasil, e ela seria explorada por 20 anos, essa reserva, e seria extraído cerca de 2.400 toneladas, alguma coisa assim, de urânio, né? Porque fala que na Angra, entre 2000 e 2015 foram, sei lá, 3 mil e poucos toneladas. Mas daí mostra, tipo assim, tava um deputado do PSOL lá na Câmara, debatendo isso bem no finalzinho agora do ano. Daí ele fala também que uma coisa que ele acabou falando, que é tipo assim, quando você explora o urânio, em todo esse rolê complexo que você explicou aí, desculpa estar no meio do escuro, é que eu tô com preguiça agora de ir para a sala, tô aqui fora. Mas fala que ele acaba dilatando e liberando alguns gases, e um desses gases que é liberado pelo o beneficiamento do urânio é o randônio. E que o randônio, ele é uma substância de cancerígena de classe A. Então ela entra em contato com o pulmão e ela tem alguns materiais que qualquer, acho que eram 3 materiais, era chumbo, só umas coisas bem legais, assim, chumbo, bismuto e mais alguma parada, assim. E daí ela entra nos alvéolos pulmonares e ela acaba, tipo assim, destruindo e, tipo, acaba levando a neoplasia e formação de câncer. Então, são, tipo assim, vários impactos que, tipo, tudo bem, pode ser... porque o ser humano é foda também, né? Ai, tudo bem, não produz muito menos... produz muito menos gases de efeito estufa, né? Tipo assim, se a gente não morre de um jeito, é que nem a frase do Michel Louvi. Se a gente não morre do efeito estufa, a gente morre de energia nuclear, sabe? Então, tipo, não... Pedro, é sério. Eu tô falando aqui, por favor, respeita.
Não, eu não tô brincando agora. Enfim, vou encerrar aqui porque meu irmão tá causando. O que eu fico pensando, eu não cheguei a ver esse vídeo, não. Acho que eu não. Só passei reto por ele, eu não vi. Mas essas questões de segurança, né? É que para você aumentar medidas de segurança, você vai ter gastos extras. Então, você vai ter que construir barris com material mais forte, você vai ter que usar mais concreto nas instalações, tem gastos com burocracias, mais segurança é mais gasto, né? Então, assim, para deixar esse tipo de energia seguro, será que chega num ponto que vai ser tão custoso? E aqui eu estou falando de economia capitalista, não, é tipo custo, assim, de produção mesmo, sabe? Todos esses processos. Será que vai ser tão custoso que não vai mais compensar? Então, e, e retomando, assim, a coisa que me preocupou, pelo menos no que eu pesquisei, eu não achei muitos dados, né? Tem até um dos artigos que falava que você tem dados muito positivos, muito otimistas, que vem da Associação Nuclear não sei o quê, né, uma empresa que financia. Você tem dados mais negativos que vêm de uma empresa que é financiado por uma empresa que é contra a energia nuclear. Então, tem toda essa questão de que os dados estão enviesados, né? E normalmente eles acabam sendo, a ciência não é neutra, mas me preocupou essa falta essa falta talvez de, não sei se de estudos ou se de disponibilidade, de acesso a esses estudos, entendeu? Então, acho que era um ponto assim mais preocupante. E pessoalmente eu acho que, assim, eu tendo a considerar esses conhecimentos como do Davi Copenaua, né, de outros povos, como algo que a gente deveria levar um pouco mais a sério, sabe? Às vezes a gente fala, não, a gente tem que lutar a favor dos povos originários, preservar a autodeterminação dos povos, essas coisas, mas se... Eu estava vendo isso no Twitter, que foi uma coisa que me deixou, assim, bem triste, na real. Foi uma discussão de uma militante que ela é marxista, ela é doutora em sociologia, e ela é indígena, e aí ela fez alguns comentários, assim, inclusive esse link da entrevista da Vico Penal, né, eu peguei desses comentários, ela falou alguns argumentos contra a energia nuclear, né, por causa da questão da mineração, e chegou um bando de gente, assim, xingando, assim, gente de esquerda e tal, e aí eu fico pensando, né, tipo, até quando a gente está realmente disposto a considerar os conhecimentos dos povos originários? Vamos imaginar uma situação que você está num, num encontro, numa reunião, num congresso de esquerda para debater a matriz energética brasileira e você vai ter alguns povos assim de esquerda que vão falar, a gente não pode minerar a terra. E aí, né? A gente vai considerar esses conhecimentos, os conhecimentos desses povos só enquanto for conveniente? Só enquanto for fechado entre eles, se começa a afetar a nossa forma de pensar e a gente já começa a agir de forma diferente, sabe? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito aqui dentro da esquerda, sabe? Então, que eu tenho essa impressão que é assim mesmo. Tipo, não, a gente tem que considerar, mas se começar a afetar a minha forma socialista de pensar, já não vou mais levar a sério, já é misticismo, já é coisa do outro, não tem nada a ver com isso, sabe? E, e daí, porque a gente tem essa perspectiva no CAC da anticolonialidade,
da luta pelos povos originários, mas os povos originários em conjunto, né? Não, tipo, lutar para que eles tenham suas terras e fiquem lá fechados, sem interferir na forma do povo não indígena de viver, entendeu? Então, sei lá, é só umas coisas que eu fico refletindo e eu tenho que confessar que essa treta que eu vi no Twitter, que é um espaço que tem muitas tretas, essa treta que eu vi me deixou muito, muito triste de real, assim. Achei ridículo. Gente, mais pessoas falem, por favor. Eu falei ali no chat pro pessoal que quiser se manifestar, tirar dúvida, qualquer coisa, contribuir. Fale agora. Ou cale-se para sempre. Mentira. Tem tempo. Lívia, só para contextualizar, acho que a matéria lá que você estava falando do Davi Copenal era de 2009, né? Não é? Porque eu fiquei nessa dúvida, porque, tipo assim, não tinha data, e daí a única data que eu vi era de 2009, sobre o eco... Como que era o nome do espaço? Calma aí. É o Ecodebate, né? Acho que é 2009 mesmo. Isso, Ecodebate. Porque quando eu tava vendo, eu falei, 2021, isso daí, né? Mega atual. E daí, tipo, você vê que não muda, né? Tipo assim, a treta já não é de hoje, né? Porque, tipo, isso já tava sendo discutido desde 2009, né? Porque fala também que com que acho que porque é muito importante em saber nome, né, ainda mais em épocas de eleição, que o Romero Jucá Filho, que foi governador de Roraima, se não me engano, e o nosso velho Sarney, né, que não morre nunca, infelizmente, que eles estavam sendo os principais figuras políticas lá no Congresso para poder levar à frente esses projetos de produção de energia nuclear, né? E esse cara, inclusive, esse Romero Jucá Filho, ele foi presidente da FUNAI, vai vendo como o Brasil tipo uma piada, né? O cara que, tipo, é do rolê para, né, proteger as comunidades originárias e defender os seus direitos, ele sempre defendeu a mineração, inclusive para os só aquela provocaçãozinha, né? Porque eu não posso perder para os petistas de plantão aí. Ele foi eleito pelo Lula o líder do Senado, do Congresso, acho que do Senado. Enfim, ele foi uma figura muito importante durante o primeiro mandato do governo Lula. Então, só para a gente ficar esperto, né? Porque, principalmente nas questões ambientais, foi um governo desastroso, né? Belo Monte e tantos outros. Gente, tem uma coisa que eu estava lembrando agora. A gente. Acho que foi em 2020, a gente tinha feito um post no CAC sobre energia nuclear, assim. Bem simplesinho, a gente não se aprofundou muito. Gerou muita polêmica. Uma galera que não, nem conhecia o CAC chegou lá xingando. E aí eu estava revendo esse post e tinha uma pessoa comentando sobre comunismo de luxo, né? Falava que a gente precisa da energia nuclear para desenvolver totalmente as forças produtivas para alcançar um comunismo de luxo. E eu queria ver, tipo, queria perguntar se alguém aqui já ouviu esse termo comunismo de luxo e ao ao que isso se refere, né? O que seria isso? Todo mundo tem MacBook. Quero. Comunismo de luxo deve ser um comunismo que é permitido ter iPhone, né? Porque o comunismo normal não é permitido ter iPhone. Deve ser isso. É nada, essa classe trabalhadora, tudo produto, ela pertence, inclusive o iPhone.
Tem uma questão que a Ju colocou aqui no chat também, que eu acho que é interessante a gente conversar um pouco, essa questão do desenvolver as forças produtivas, né? Que ela falou, assim, que essa demanda toda que dizem que precisa desenvolver seria uma demanda capitalista, né? E realmente existe esse debate, né, mais na época da União Soviética, que falava-se muito do desenvolvimento das forças produtivas, né, da importância disso para desenvolver o socialismo, só que hoje existem algumas linhas, principalmente ecossocialistas, falando sobre o antiprodutivismo, né, que seria uma espécie, assim, de não é você negar a questão do produção, a questão de desenvolvimento de produção, mas você fazer isso de forma estratégica, né? Então, pensando que o ecossocialismo ele coloca a ecologia como uma questão central nas análises socialistas, na atuação, né? Então, eu acho que estaria sendo levado em conta, né? Sendo levado em conta. Mas é isso, não sabia que comunismo de luxo era meme. Deixa eu vou ler aqui o comentário do Júlio, porque o pessoal tá com vergonha de falar. O Júlio aqui falou que ele já viu a Sabrina comentando, seria uma linha de alguns marxistas de um projeto de abolição do trabalho, por ser totalmente automatizado, e de um luxo crescente. Exemplo, prédios futurísticos, viagem espacial, etc., baseado no desenvolvimento de tecnologias, que seria atingido no comunismo. Ok. Meio Matrix, né? Mas, tipo assim, ó, Júlio, vou só falar uma parada. Eu não manjo muito, assim, de força produtiva. Na verdade, não manjo praticamente nada, assim. Então, não vou falar besteira de coisa que eu não sei. Mas, assim, a questão básica é que, tipo assim, e tem colegas aqui da residência, o Arthur, que eles expondo os amigos, né? a Mariana, e que, tipo assim, uma coisa fica bem clara, assim, para o marxismo, assim, que não tem como não existir o trabalho, assim, o trabalho é o que define, até numa visão marxista, é o que define o ser humano, assim, o que distingue ele dos outros animais não humanos, assim. Claro que, assim, dá para entrar numa brisa mais complexa disso, mas, assim, o que não, a ideia numa transição de uma sociedade, né, de uma sociedade socialista, digamos, para uma sociedade comunista, seria de não ter um trabalho que seja baseado na exploração, porque essa é a base central do capitalismo, não é? O problema, por isso que a gente fala, o problema não é trabalho, trabalhar e poderia ser uma coisa boa, né? Mas, assim, a questão é o trabalho alienado, é o trabalho explorado, é o trabalho pelo trabalho, exploração pela exploração, enfim, que dá para ter um debate gigantesco aqui e durar muito tempo, assim. Mas, assim, não existe essa ideia de abolir o trabalho. E o trabalho, até porque, né, tipo, a galera acha que, quem é leigo, né, ou tem uma ideia meio leviana, numa sociedade socialista não existe dinheiro, né, não tem nada a ver nessas coisas. Até porque, tipo assim, o trabalho humano é ele que produz valor às coisas. Se você não tem trabalho humano, também você não tem valor. O que é uma ideia interessante também. Mas, enfim, só para dizer que, tipo, não que, tipo assim, eu vou dar uma olhada melhor, mas eu não acredito, assim, não deslegitimando o que você falou, mas eu não acredito que a Sabrina tenha falado isso, assim, porque é estranho isso, porque não faz muito sentido, assim, essa questão da abolição do trabalho, e eu não entendi muito bem essa questão, assim, de um luxo crescente, prédios futurísticos, viagem espacial, baseado no desenvolvimento das tecnologias, que seria atingido no comunismo. Isso, eu entendi agora. E isso tem a ver, só para encerrar aqui, com o que a Lívia falou um pouco, que ela usou outro nome, mas eu conheço como positivismo tecnológico, né? Essa crença, tipo, a crítica à ciência, que, tipo assim, tudo vai se resolver com produções tecnológicas, que a ciência ela é a coisa mais sofisticada que tem
e que a gente consegue resolver a fome do mundo, as doenças e tudo. E o que a gente sabe também que é uma coisa que é uma falácia, porque, claro, ter se apropriado dos meios científicos é também muito importante e necessário. Mas já que a gente vive numa sociedade capitalista, que sempre vai ter uma classe dominante, que no caso, né, no nosso caso, é a sociedade burguesa, a ciência ela está apropriada pela burguesia. Então, tipo assim, se fosse assim, a gente já tá, o tanto de sei lá, riqueza que tem as nações, o tanto de tecnologia que a gente já vem produzindo no século XXI, a gente já poderia ter sanado infinitos problemas, tanto em questão de fome, enfim, que a gente já sabe que... Então, tipo assim, essa ideia da ciência vai resolver a nossa vida, ou ela tipo assim, ela tem que ter muito cuidado, assim, porque a ciência, geralmente, né, ela tá, como fala? Ela está à demanda de uma classe, ela é elitista, a ciência tem seus propósitos, ela tem, enfim, uma definição estabelecida, assim, de quem ela deve servir, e só tem acesso quem tem o privilégio de poder pagar. Mas, enfim, é isso. Desculpa, se você não entender alguma coisa, eu tento explicar depois melhor. O Gabriel, não sei se você viu, mas ele falou que a Sabrina justamente, acho que comentou disso para fazer uma crítica a isso. Acho que é isso. Perdão, não, desculpa, não li tudo, achei que... você escreveu mais coisa, perdão. Calma aí. Boto fé, era uma crítica. Mas isso era eu não entendi, era uma corrente, assim, de pensamento? Então, eu acho que é uma corrente de pensamento. Eu não entendi se é meme, se é... Mas a Ju falou uma coisa interessante aqui, que é bem na linha que eu estava pensando, que ela falou que essa coisa de automatizar tudo é coisa colonial e do capitalismo. É no capitalismo que a gente compra tudo pronto e desaprende a fazer as coisas, desaprende a viver. A gente até debateu isso naquela reunião lá sobre luta anticolonial. E realmente, eu olho isso para esse negócio de comunismo, né, que o Júlio descreveu, né, o comunismo de luxo, eu acho muito bizarro, porque é uma ideologia muito forte, de que quando a gente fala em progresso, em desenvolvimento, em avanço da civilização, de uma certa forma, tudo que é avanço vai para uma linha desses filmes futuristas, né? Desses que tá todo mundo em carro voador, não sei o quê, mas isso é uma ideologia que foi pregada pela era moderna e pelo positivismo, e é uma ideologia colonialista, sem tirar nem pôr, é uma ideologia colonialista. Você considera tudo que é conhecimento de povos originários, no sentido de que são povos que propõem uma forma de viver que seja anticolonialista, isso é considerado inferior, né? Daí eu fico me perguntando, tirando o capitalismo de lado, vamos pensar que a gente está passando por uma transição socialista, a gente fez a revolução, matou o Bolsonaro, pegou os burgueses, enfiou a cabeça dele nas estacas, colocou na frente do Planalto, tudo lindo, tudo maravilhoso. Fizemos a revolução, transição socialista. Tá. O que a gente considera, enquanto civilização, que é um momento mais avançado? Eu vou matar o Elon Musk. Quero. O que é o momento avançado? Você ter uma farmácia popular que você tem acesso a todos os remédios que você quer, ou você ter uma difusão de medicina natural para que as pessoas não fiquem mais doentes? Entendeu? Então, eu acho que isso é importante nos nossos debates, porque realmente a gente tem essa coisa de achar que quando você fala em tecnologia, isso porque nossa ideia de ciência também é colonizada. Tecnologia é aquilo que tem metal, quanto mais coisa digital, essas coisas, é mais tecnológico, né? Então, assim,
E não, as próprias palavras do Davi Copenau, ele revela um conhecimento que é tradicional sobre por que não se deve minerar, enquanto o conhecimento do que a gente chama de ciência tradicional fala sobre a questão da radiação. No fim, está falando a mesma coisa. Mas por que quando é a ciência tradicional a gente leva em conta, e quando é uma ciência não tradicional, né, quando é uma ciência... esqueci o nome, acho que é não tradicional mesmo que chamam. A gente não leva em conta, sabe? Então, assim, para mim fica muito bizarro esse negócio de que, e infelizmente isso conversando com muita galera na esquerda, isso é uma ideia até que meio que comum, né? Que desenvolver é necessariamente você que tipo coisa mais desenvolvida, coisa mais tecnológica, é necessariamente ter mais metal e sabe, essas coisas assim. Então, e isso é puro colonialismo. Isso é puro colonialismo. E só o negócio que o Gabriel falou da positividade tecnológica é esse termo que eu tinha falado, otimismo tecnológico, que é acreditar que o desenvolvimento da tecnologia vai superar problemas ambientais. Eu vi nos livros do Loureiro, aquele cara que trabalha com educação ambiental crítica, né? Mas acho que é acho que é a mesma coisa que você falou também. Só É que a outros mesma coisa, termos. só que mais gastando uma onda maior. Não, mas é bom saber, é bom até pra gente, quando for discutir com as pessoas, a gente ter alguns conceitos, né? Pra gente conseguir discutir. Porque a galera já não leva o ambientalista a sério. Então, a gente tem uns conceitos na mão.